Hello. Antes de Hello. começar a nossa aula de hoje, eu quero saber se vocês duas têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Pode ser em relação tanto ao conteúdo quanto às faltas, justificativa, atividade, etc. Vocês têm dúvidas? Eu tenho uma dúvida sobre a aula da semana passada, a aula gravada. Sim, pode falar. A senhora falou que a gente pode usar o presente interrogativo formal. é, Só que tem uns exemplos no finalzinho que fala do you eat granola. Aí, tipo, não era para usar os presentes interrogativo formal. Não entendi muito bem a sua pergunta. Calma lá. Você quer saber se. Assim, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Sim, Tipo, nós usa o sim. do, é um verbo auxiliar, né? No começo da frase. Isso. Quando ele aparece no começo da frase, na forma interrogativa, ele está aparecendo como verbo auxiliar para indicar que a frase está no simple present, no presente simples. Mas não era pra gente usar como é que chama? Não sei. É, Os W8 questions, você tá. isso. Não, porque nesse caso as W8 questions são em casos específicos. Por exemplo, a gente usaria as W8 questions where, por exemplo, quando a gente quer saber onde aquela pessoa mora, onde ela vive, o local que aquilo aconteceu. Então, as W8 questions são em momentos específicos, porque cada uma delas tem um significado. Where significa onde, how significa como, é, when significa quando, what significa o que ou qual, which significa o que ou qual. Ou seja, se a gente utiliza uma W8 question em um contexto em que ele não faz sentido, não vai estar correto, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um exemplo para vocês. Não, na verdade eu É não. porque o exemplo que foi usado é no verbo preferir, né? No caso, qual foi? Você lembra qual foi o exemplo? Deixa eu procurar aqui nos To documentos. prefer, sei lá. Do you prefer? É, aí tem duas frases com início de you e os outros com question word. Sei lá como é que fala. Sim, tá certinho. Mas então, é nesse caso que eu te falei. Tem momentos que vocês vão usar e tem momentos que não vão precisar. Por exemplo, se você pergunta: Do you prefer to eat granola or cereal? Tá, deixa eu apresentar pra vocês. Tá falando do finalzinho? Os últimos exemplos? Os últimos exemplos, quase no final da aula. Aqui, acho que eu achei. Ah, sim, já sei qual é a sua dúvida. Acho que agora eu vou conseguir me localizar melhor. Um minutinho. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Pronto. Vou apresentar aqui pra vocês, tá? Ai, meu Deus, meu computador está tão lento. Tá aparecendo. Ai, meu Deus. Bora, adianta. Aqui. Só falando no caso, nesse primeiro exemplo aqui, né? Do you eat granola? É, Tá. Traduz essa frase pra mim, pro português. tipo, você gosta de granola? Não. It é quer, né? Querer. Não.
Eat não é querer. Eu esqueci. Eat significa comer, tá? Então, nesse É caso aqui, a gente comer. está perguntando: você come Você quer, granola? Você você come come granola? granola. Isso. Se eu colocasse o what aqui no iniciozinho, né? WH question what, não faria muito Ia ficar- sentido. Ia ficar desconexo, porque what significa o que ou qual. Nesse caso, se a gente colocasse, ficaria o que você come em granola, por exemplo, qual você come granola, sabe? Então, não faria sentido. Aqui, ó. What do you like to eat? Na última frase, né? No último exemplo. What do you like to eat? O que você gosta de comer, tá vendo? A gente não pode usar as WH questions sem elas terem um sentido, tá? Porque por mais que o do ele sirva como um verbo auxiliar, nem sempre também a gente vai precisar de uma WH question para completar esse sentido. É obrigatório ter o do na forma interrogativa, mas não é obrigatório ter as WH questions. Entenderam? É isso que eu tava sem entender, porque, tipo assim, nós tava falando do. Eu não sei falar. Do A gente tava falando dos. Como é que chama? É verbo? Não. verbo Não, simple questão present. words, né? Isso, as É, question words. question words. A gente tava falando deles. Aí, nos exemplos, apareceu do. Aí eu fiquei meio, sabe, meio perdida. Eu falei, mas a gente não tá falando disso? Por que que o do tá aqui? Porque foi como eu falei, pra gente fazer algumas perguntas, pra gente fazer algumas não, pra gente perguntar é, algumas coisas utilizando a W8 no Simple Present, a gente precisa do auxílio do, do verbo do. Por isso que eu apresentei para vocês tanto a WH question words, tanto o verbo auxiliar do, porque a gente precisa dele antes de depois no caso, né, se a gente utilizar question words na frase, para indicar que ele está no simple present, porque quando a gente vai escrever uma frase no simple present, a gente tem alguns pontos para indicar. E na forma interrogativa, a gente tem o verbo auxiliar do. E nesse caso, se a gente quer utilizar uma question word, a gente também precisa utilizar o verbo auxiliar do. É a mesma coisa no. Eu não me lembro muito bem se é no passado simples, no past simple. Mas vocês também vão ver outra partícula, did, que também é um verbo auxiliar. Então, para vocês entenderem as estruturas das frases, é bom vocês aprenderem também os outros contextos. Por isso que eu ensinei para vocês logo as WH question. Aí eu acho que acabou pegando também, criando essa confusão na mente de vocês. Mas não é obrigatório utilizar a WH question, foi como eu falei aqui no iniciozinho. Deixa eu até voltar. Elas são palavras utilizadas para se questionar alguma coisa específica, tá? Agora é obrigatório colocar o, o verbo auxiliar do sempre que for no simple present uma pergunta, certo? Entendeu? É, eu entendi. Entendeu Entendi. mesmo? Entendi, é porque eu tava fazendo confusão. Ah, certo. Tem mais Aí, alguma pergunta? quando eu Sim. tava tentando, tipo, traduzir e coisa, não tava fazendo muito sentido. É porque tinha que usar o do e não a outra, o outro coisa que eu esqueci. Eu não sei falar direito, professora, desculpa. Não, pode falar sem problema. Se tiver alguma coisa de errado, eu corrijo. Mas pode falar, Aí, tá? aí eu tava com dúvida em relação a isso, mas agora que a senhora falou de novo, aí eu já dei uma abrida na mente. Tá bom. Só relembrando que quando a gente vai traduzir uma frase do inglês para o português, a gente não traduz o verbo auxiliar, tá? Se ele tá na forma interrogativa, a gente não precisa traduzir ele. A gente basicamente ignora ele ali e, e
segue com o restante da frase. Por exemplo, aqui, do you eat granola? Você percebe que quando a gente pergunta você come granola, a gente não traduz ele. Porque ali ele só está servindo como indicativo que ali está no simple present. Por isso que é importante a gente também aprender sobre os modos verbais, os tempos verbais. Entendeu? Mas quando você traduz uma frase pro português, que tem o do ali na forma interrogativa, você não precisa traduzir ele. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Não, era só essa mesmo. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá, agora tem uma coisa que eu fiquei de comentar com vocês que é em relação às atividades não entregues, porque tá acontecendo muito de a gente passar a atividade no nosso curso e aí as pessoas não entregarem só a palavra-chave. E aí eu acho que vocês já devem ter recebido há um tempinho um e-mail da coordenação em relação às atividades não entregues. Vocês receberam? Sim. Tá. A cada 2 atividades não entregues, será removida uma presença na sua chamada. Por quê? Porque não adianta vocês assistirem a aula, consumir o conteúdo e não praticar. É como se vocês ali não estivessem colocando em prática o que vocês estão aprendendo e, consequentemente, vocês não estão vendo se tá tudo ok. E a gente até mesmo que ensina para vocês não tá vendo se tá dando resultado, se tá tudo ok, o que precisa ser melhorado. Então, a coordenação achou melhor também colocar uma certa quantidade de atividade não entregue para ser movida uma presença na chamada. Então, para quem não recebeu o e-mail, é esse modelo que a gente está seguindo. A cada 2 atividades não entregues, será removida uma presença na chamada, tá? Alguma dúvida nesse modelo? Não. Não. Tá. Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Se eu tenho mais alguma coisa importante pra falar pra vocês. Acho que é isso mesmo. Agora eu vou compartilhar a tela pra vocês, tá? Da nossa atividade de hoje. Porque a gente já tá um pouquinho atrasado. E hoje vai ter bastante coisa. É mais coisa assim, de curiosidade, tá, gente? Não é conteúdo nem nada, não. Eu não gosto muito de dar conteúdo dia de quarta. Porque aparece pouquinha gente, o tempo que a gente tem no Google Meet é pouco. E no Discord é horrível pra dar aula. Então, vou compartilhar a tela pra vocês e vocês me dizem se estão vendo, tá? Nossa, meu Deus, hoje meu computador está uma lentidão terrível. Ah, sim, e antes de eu começar o conteúdo, né, enquanto tá carregando aqui, eu vou informar pra vocês que eu ainda tô organizando algumas coisas da chamada de vocês. Tô tirando umas faltas, né, algumas coisas que foram justificadas. E ainda não corrigi a atividade de vocês, atividades atrasadas, porque eu quero fazer tudo isso com calma, tá? Então, as recompensas que eu falei que eu ia entregar para vocês, que eu ia enviar por e-mail, a correção da atividade, tudo isso vai chegar no e-mail de vocês, tá? Eu só tô fazendo isso aos poucos porque eu preciso de tempo, né? Não só pela minha vida pessoal também, mas também porque é muita gente no projeto e é muita coisa para ser feita ao mesmo tempo. Mas acalme o coraçãozinho que quando eu tiver tudo pronto, tudo feito, eu falo com vocês. Também aproveitem para ficar de olho no e-mail de vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Tá, então eu vou começar aqui, só vou beber uma água antes de começar. Tá, como vocês já estão vendo aí na tela e como eu falei na semana passada, hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos sotaques em inglês, né? Dos English accent, perdão. Era para eu ter falado para vocês sobre os sotaques em inglês logo na nossa primeira aula, só que eu risquei da pauta, eu não sei o que aconteceu.
Eu risquei do nosso conteúdo de inglês e aí deu uma atrasadinha. Mas eu consegui organizar aí nosso conteúdo, a nossa pauta. E aí o nosso conteúdo de hoje, a nossa aula de hoje vai ser o English Accents, né? Os sotaques em inglês. Acho que quase todo mundo sabe, ou se não todo mundo, que o inglês é considerado uma língua universal por ser o idioma mais conhecido do mundo inteiro. Ainda tem aquelas pessoas que acham que o mandarim é a nossa língua universal, né? O mais conhecido e o etc. Mas na verdade, o mandarim, ele é o inglês mais falado por nativos, tá? Ele é mais falado por conta do país dele ser o mais populoso do mundo, ou seja, a China é o país mais populoso do mundo. Se eu não estiver enganada, também recentemente a Índia passou a China de ser o país mais populoso do mundo, mas a última vez que eu pesquisei sobre isso, o mandarim era a língua mais falada por território, tá? E, ou seja, o inglês, ele continua sendo a nossa língua universal, sendo conhecido por todo mundo, sendo estudado por quase todo mundo. E o que faz do inglês uma língua universal é justamente a popularidade que ela tem no mundo, né? Graças à influência política, à influência econômica e principalmente à influência cultural, né? Com as músicas, com os filmes, com as séries que a gente sabe que a gente consome bastante ah, conteúdo em inglês. Então, por isso, né, por conta dessa popularidade, que se tornou a língua mais falada no mundo inteiro por pessoas que não são nativas de países cuja a língua materna seja a língua inglesa. E justamente por ser uma das mais populares, é comum que existam inúmeros sotaques espalhados por aí pelo mundo, tá? Seja porque os nativos eles falam inglês diferente do americano, que é o mais famoso, ou porque as pessoas elas aprendem inglês, que não tem o idioma como a língua nativa, que é o nosso caso, né? E certamente vai ter o sotaque local, o que é muito comum e principalmente quando a gente está aprendendo aí, a gente está tendo esse primeiro contato em inglês, que é ter o nosso próprio sotaque, tá? E por incrível que pareça, muitas vezes até ajuda, o nosso sotaque até ajuda na pronúncia de algumas palavras. E assim, há diversos sotaques de diversas formas, assim como no nosso português. E como eu falei para vocês, é o que facilita. Agora, só um instantinho, gente. Deixa eu só abrir aqui o negócio, porque eu acho que mandaram mensagem no Discord. Eu preciso ver se foi algum aluno ou se foi alguém da coordenação, tá? Um minutinho só. Tá, não foi nada muito importante. Vou prosseguir. Deixa eu ver, deixa eu só carregar aqui. E como eu falei para vocês, o inglês ele é considerado uma das línguas mais faladas no mundo. E no total, são 12 países que falam o inglês como a língua materna, né? Ou seja, como a primeira língua, a língua nativa dos moradores de lá, que é Austrália, Bahamas, Estados Unidos, Granada, Guiana, Grã-Bretanha, Irlanda, Jamaica, Malta, Nova Zelândia, Porto Rico e Trinidade. E a gente também tem outros países que falam o inglês como segunda língua, que são eles África do Sul, as Filipinas, Índia, Singapura, Tanzânia e entre outros, tá? E é claro que justamente por ter essa vastidão de países que falam inglês tanto como língua materna como segunda língua, a gente vai perceber que tem mudado bastante, tanto na sua forma de falar
e tanto na sua forma de escrever algumas palavras com o mesmo significado ao redor do mundo. E é por isso é muito importante entender as principais mudanças para assim não ser pego desprevenido no momento em que vocês precisarem conversar com o nativo. E eu trouxe para vocês aqui alguns sotaques, tá? Não foram todos que eu pude trazer, mas os que eu tenho mais conhecimento, que eu pesquisei, eu entendo mais, que é os que a gente já viu, já mostrei alguns para vocês, a gente conversou na semana passada, e outros também que é bastante interessante de saber. O primeiro deles, eu acho que praticamente todo mundo sabe, que é o inglês americano e o inglês britânico. É uma comparação básica e aí logo em seguida a gente segue para os outros. Antes de começar, vocês sabem alguma diferença entre o inglês americano e o inglês britânico que vocês querem compartilhar? Eu não sei de nada. Não? Não, Vocês não não. consomem nenhum conteúdo britânico, nenhum conteúdo americano, assim, que seja fácil de diferenciar? O meu é Não. mais americano, Mais mas americano? eu não sei. É. Certo. E você, Dani? Não, eu não sei diferenciar. Porque às vezes eu assisto série em inglês, mas, tipo, eu não sei se é americano, se é britânico. Certo. Eu vou disponibilizar. Eu não sei se eu vou disponibilizar ainda hoje ou amanhã, mas eu vou disponibilizar em breve para vocês alguns conteúdos britânicos e alguns conteúdos americanos, tá? Séries, filmes, músicas, bandas, enfim, para vocês terem esse contato. Eu acho que, assim, um exemplo muito claro do inglês britânico, eu vou começar pelo inglês britânico, que é Harry Potter. Ninguém conhece, ninguém nunca assistiu, nunca leu os livros. Em inglês, tá? Ele eu Eu já conheço. assisti, mas em português, aí não sei. Então, no curso, no semestre passado, tinha, assim, uma grande treta, entre aspas, podemos dizer assim, uma discussão, um debate do inglês americano Crepúsculo e o inglês britânico Harry Potter. Eu vou abrir esse debate com vocês em breve também, tá? Eu vou preparar algum conteúdo, porque eu particularmente adorava quando a gente discutia do inglês americano, Crepúsculo, inglês britânico, Harry Potter. Mas uma das obras mais famosas, assim, do inglês britânico é Harry Potter. Inclusive, eu até comentei com vocês a diferença da pronúncia semana passada. Mas voltando aqui, o som da letra T, em muitas palavras no inglês americano, vocês podem reparar que tem som de D, ou muitas vezes mesmo, né, tem o som de R. No inglês britânico, o som da letra T é bastante parecido com o nosso. Por exemplo, better. Reparem que quando a gente fala no inglês americano, pode ser tanto better, né, com uma pronúncia de D, ou better, com som de R. Agora, quando a gente fala o inglês britânico, vocês podem reparar que vai ter um som de T, better ou better, sabe? Não sei se vocês conseguiram distinguir, mas tem essa diferençazinha da letra T ter mais predominância nas palavras, enquanto no americano não existe tanto isso. Entenderam? Sim. Ou seja, no inglês americano, quando vocês encontrarem a letra T entre duas vogais, eu já falei isso inúmeras vezes, vocês podem trocar pelo som de D ou principalmente pelo R, que é bem mais fácil e flui bem mais fácil na hora da pronúncia. Diferentemente do inglês britânico, eles geralmente falam better ou better, enfim. A gente também tem o som silencioso da letra R, que é uma característica muito marcante no inglês britânico, né? Que quando tem a letra R no final de uma sílaba, ele simplesmente não emite som. Ele fica
silencioso. E a vogal anterior, ela é alongada, ou seja, ela é prolongada. Por exemplo, na palavra horse, reparem que no inglês americano, se a gente fosse pronunciar horse, para quem não sabe, significa cavalo, horse significa cavalo. No inglês britânico seria pronunciado como horse. Então, reparem que o R ele não é tão pronunciável assim. A mesma coisa da palavra war. Vocês reparem que tem no americano tem aquele sonzinho no final, war, e no britânico tem o O apenas. Então, geralmente tem essa diferença do britânico o R ser silencioso, enquanto no americano ter o som mais forte, ter o som mais predominante. E quando o R aparece em palavras com ER ou OR, ele tem o som de A. Por exemplo, teacher. Quando a gente pronuncia teacher em americano, você percebe que a gente costuma pronunciar a sílaba final, o ER. Só que no inglês britânico a gente tem teacher. É como se tivesse um A com tio ali bem suave, teacher. Doctor, como a gente pronuncia no inglês americano, acaba se tornando doctor no inglês britânico. Então a gente tem essa diferençazinha aí de pronúncias de letras. Às vezes, quando no inglês americano é mais forte, no inglês britânico é mais suave, ou quando é mais suave no inglês americano é mais forte no inglês britânico, ou seja, apenas ouvindo, a gente tendo contato com o nativo, que a gente consegue perceber isso. Então, no inglês britânico, no inglês americano a gente tem horse, war, teacher, doctor. No inglês britânico a gente tem horse, war, teacher, doctor. Entenderam? Alguma dúvida? Ou algum comentário? Tanto faz. Não, sem dúvida. Vocês estão entendendo mesmo? Por enquanto, vocês preferem inglês americano ou inglês britânico? O americano. O americano, pra mim, eu acho que é melhor. Por enquanto. Como eu falei, né? Eu acho assim incrível o inglês britânico, mas o inglês americano é sem dúvidas mais fácil de aprender, muito mais fácil. Eu acho que é por conta do contato que a gente tem. E aí vem o inglês australiano. Vocês já ouviram, já tiveram contato com inglês australiano? Acho que Não. não. É bem raro, assim, conteúdo australiano. Eu vou pesquisar depois, eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim, eu mesma também não tenho muito contato. A primeira diferença que a gente tem dos outros, tanto inglês americano, tanto inglês britânico, é a pronúncia do R. Quando a gente vê uma palavra terminada com R, você pode substituir por um A. Por exemplo, isso aqui é muito comum também no inglês britânico, mas não é nem tanto, não se vê tanto como na Austrália. Por exemplo, forever. Lá eles pronunciam forever. Car, car. River, river. Então, reparem que eles não pronunciam o final, aquele R bem forte, né? Eles pronunciam como se fosse a letra A. Forever, car, car, river, river. Enfim, eles pronunciam ali como se tivesse um A no finalzinho. O que particularmente eu acho legal, mas eu não consigo me acostumar de jeito nenhum, porque eu já estou acostumada com o inglês americano. E aí vem também a peculiaridade da letra I, que quando em algumas palavras a letra I soa como o oi da gente. Mas é claro que, tipo assim, quando a gente vai pronunciar a palavra like, a gente não pronuncia like. É como se fosse um like, sabe? Ou right, eles pronunciam right. É como se tivesse ali
o nosso oi, a entonação do i é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Eles pronunciam como like ou right. Enfim, vocês entenderam Sim. mesmo? Sim. Aham, Sim. sim. E a última peculiaridade do inglês australiano são as palavras encurtadas que a gente também vê como característica do inglês americano, que são as palavras terminadas em ing. No inglês americano também existe isso, só que é mais no contexto informal e quando a pessoa quer falar com mais fluidez, com mais pressa, tá? A gente não pronuncia o som do G. A gente pronuncia o ING sem o som do G, apenas até a letra N. Então, por exemplo, running, quando a gente pronuncia, eles pronunciam running. Ring, eles pronunciam ran. Então, a próprio som da palavra, com essas palavras encurtadas, se torna outro. E isso pode até mesmo acabar confundindo a gente. E até agora, vocês continuam preferindo o inglês americano ou vocês preferem o inglês australiano? O americano. O americano ainda. Ah, e a gente também tem aqui o inglês escocês, que eu acho que é um pouquinho mais difícil. E o próximo é o irlandês, isso mesmo. O inglês escocês, a gente tem aqui uma característica marcante que é a letra T. Em algumas regiões, eles costumam cortar a letra T. Fica um som de O e A. Por exemplo, quando a gente vai pronunciar a palavra butter, eles pronunciam butter. É como se não existisse a letra T, é como eles simplesmente ignorassem ali, não existisse. Butter. Eu não sei nem como pronuncia isso direito, gente. Eu vou dar um jeito de pesquisar essa palavra em escocês e mandar pra vocês. Mas é basicamente isso. Burr. Entenderam? Vocês querem pronunciar algumas coisas também? Butter. Vocês se arriscam? Não. Eu não vou Butter. me arriscar, não. Butter, em inglês tá Butter. certinho. Em inglês americano tá certinho. Agora o escocês, que não se pronuncia, é o O e o A. Burr. Butter. É basicamente isso. Uma outra característica, eu acho até legal essa, é que em palavras que se pronuncia com som de AU, por exemplo, now, tchau e down, eles pronunciam apenas com U. Então, o now se transforma em nu, o tchau se transforma em tune e down se transforma em dune. Então, reparem que aí já fica um pouquinho mais complicado da gente diferenciar algumas palavras, principalmente no nativo, né? Imagina estar conversando com o nativo e ele falar um nu. Nossa senhora, muito complicado. E aí vem o inglês irlandês, que uma das principais características que a gente pode encontrar é relacionada ao som do TH. Se no inglês americano muitas pessoas já têm uma dificuldade com o som do TH, imagina no inglês irlandês, né? Que é um pouquinho mais complicado, mas para algumas pessoas adotam isso também, né? Que é o uso do som do T ou de D. O TH tem o som de T ou de D. Por exemplo, 30 no inglês americano teria um som de S, Z, por aí. 30 e no inglês irlandês eles pronunciam 30. A mesma coisa com that. Eles pronunciam that. Então aí o som do TH muitas vezes, né, que a gente usa aquele macete no inglês americano com a língua entre os dois dentes superiores da frente,
Lá eles simplesmente vão ignorar e vai ter o som de T, vão aderir o som de T ou de D. 30 ou dead. E aí também tem o som do T em algumas palavras que pode soar como CH. Ou seja, Tuesday, eles vão pronunciar de uma forma mais forte. Tuesday. E tube, eles pronunciam tube. Então, é bem mais forte do que o inglês americano. A gente também tem as diferenças na escrita em inglês. E uma delas eu acho que vocês já conhecem, que é em relação à cor gray. Gray, vocês sabem o que significa? Cinza. Isso aí. No inglês americano, a gente vê que gray se escreve com a letra A, enquanto no inglês britânico e no inglês australiano se escreve grey com a letra E. Então a gente tem essa diferençazinha. Mas, apesar dos pesares, né, apesar da escrita ser ser diferente, a pronúncia continua sendo a mesma. E aí também tem outras palavras. Cookie, que é aquele biscoito doce, né, aquele que tem recheio, ou aquele que tem as gotinhas de chocolate em cima. No inglês americano, a gente sabe que significa cookie, enquanto na, na Austrália e no inglês britânico significa biscuit. Biscoito doce, biscoito que é doce, tem o recheio, vai significar biscuit. Então a gente vai ver nesses dois países biscuit, enquanto nos Estados Unidos a gente vai ver cookie. A mesma coisa que eu chamei a atenção para vocês na semana passada, que é em relação à palavra sweet. Enquanto no inglês americano a gente vê sweet como algo adorável, algo amável, algo delicado. Ai, meu Deus. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, o que foi? Sim. Ai, porque apareceu aqui o sinalzinho de que a internet estava caindo. Que susto. Eu sei que tinha caído, eu tava falando aqui sozinha. Enfim. Vocês estão ouvindo, né? Então, Então, Tá. Enquanto no aqui tá inglês... chovendo aqui. Tá chovendo? Tá. Ai, eu pensei que tinha caído aqui na minha cidade, não. Aqui em casa eu já pensei, pronto, tô falando sozinha. Não. No inglês britânico, a gente vai ver a palavra sweet para se referir a doces, a balas, pirulitos e outros docinhos, tá? Enquanto no inglês americano, a gente vai se referir a esses doces como candy. E no inglês australiano, a gente vai se referir como lollies. Entenderam? Então, quando a gente quiser se referir a algo doce, a bala, né, o pirulito, os docinhos, a gente pronuncia canned nos Estados Unidos, sweet no inglês americano e no inglês australiano a gente pronuncia lollies. Sobre a cor eu já ensinei para vocês e para finalizar, né, a gente tem também na palavra para definir roupa íntima, tem essa diferença. No inglês americano é underwear, no inglês britânico underpants e no inglês australiano é apenas undies. Conseguiram entender essa diferença? Roupa Consegui. íntima, underwear, underpants e undies. E aí, o que é que vocês preferem? O inglês americano, o inglês escocês, irlandês, australiano? O americano. o americano tá ganhando por enquanto, professora. Com certeza, né? É porque assim, além da gente ter muito mais contato com o inglês americano, é o que a gente já está acostumado a ver, né? A É. gente já consome o conteúdo do inglês americano, só que é claro, se você achar bonito, por exemplo, o inglês britânico, pode ficar à vontade para estudar.
entendeu? É até um jeito de você se destacar no meio de outros estudantes. A forma que você lida com outros sotaques, né? Você se familiarizando, como eu falei, vou falar um pouquinho, inclusive, na próxima aula, é você ouvindo bastante. Vocês precisam praticar o listen de vocês. Por isso que geralmente nas minhas indicações, né? Agora nem tanto que eu não tô conseguindo ser tão ativa no projeto, eu coloco vídeo, eu coloco música, eu coloco filme, eu coloco indicação de série, porque justamente até mesmo no próprio Estados Unidos tem uma infinidade de sotaque, é praticamente o Brasil. Obviamente tem um sotaque local dos lugares. Então é interessante vocês praticarem o listen de vocês e acabarem se acostumando com o sotaque dos outros, tá? Eu tô acostumada com o inglês americano, mas eu já tive contato também com pessoas do inglês britânico e eu acho bonito. Mas, como eu já tenho mais tempo com o inglês americano, obviamente eu vou preferir o inglês americano. Mas às vezes eu dou uma olhadinha ali no inglês britânico, raramente no australiano, mas eu dou uma olhadinha na escrita também para poder comparar. E é bom vocês estarem pesquisando também sobre essas palavras, porque aí já mostra um vocabulário maior. Por exemplo, quando vocês escreveram sweet, vocês acabaram provavelmente nem percebendo que sweet era uma palavra utilizada de outro modo nos Estados Unidos e no inglês britânico. Então, é bom vocês estarem também sempre pesquisando, sempre atentos em relação a isso. Alguma dúvida? Sobre a Não. palavra, eu não sabia que era britânica, não. Que era outra coisa, não. Perdão, não ouvi? Assim, sobre a Suíça, eu não sabia que não era. Era só para pessoas doces, sabe? Não era para comida. Então, é porque, opa, como eu falei com vocês, Sweet, na verdade, muitas músicas, inclusive eu até me lembrei a música de uma banda que o nome da música é Sweet. E na música fala de uma pessoa doce, da pessoa ser amável, dela ser adorável. Porque nos Estados Unidos é mais comum, de fato, ver essa palavra ser utilizada com pessoas, com a voz de uma pessoa, com o jeito de uma pessoa, enquanto no inglês britânico é mais comum mesmo ser com os doces, né? De fato, o alimento tem essa diferença. E muitos de vocês colocaram, então eu fiquei pensando, poxa, o pessoal não pesquisou. Então deve ter aí essa dificuldade de entender alguma diferença de palavra. Apesar de que eu Uhum. expliquei qual era a palavra correta, né? Mas eu entendo isso aí, essa dúvida, esse questionamento de vocês. Algum comentário para fazer? Não É, sei. assim, tipo, uma viagem. Eu tenho sotaque americano, que é o que eu tô aprendendo. Se eu falar de uma forma, vamos supor que eu vou para um país aí que o pessoal fale britânico, eles, tipo, vão entender, mas vão ficar me zoando ou não? Então, sabe uma questão muito interessante que inclusive eu estava conversando com uma turma do semestre passado durante a Copa. Quando vocês vão escrever futebol em inglês, vocês se referem a soccer ou futebol? Futebol. Futebol? Não se E refere como soccer? não. Não. Então, no inglês americano, soccer significa futebol mesmo, aquele que a gente chuta no pé. Agora, futebol é o inglês, ou perdão, é o futebol americano, aquele diferente que a gente costuma ver o pessoal com a bola, acho que é na mão, né? O futebol É na americano. mão Isso, que você fica correndo, né? Tipo, exatamente. empurrando os jogadores. Isso mesmo. Então tem essa diferença. Soccer, futebol, nos Estados Unidos, tá? Soccer, futebol, futebol americano. Já na Inglaterra, né, no inglês britânico,
eles utilizam apenas futebol, porque lá eles não têm futebol americano. Então, o futebol deles é o futebol que a gente está acostumado a ver. E nos últimos anos que expandiu essa confusão de soccer e futebol entre os estudantes, as pessoas começaram a questionar qual era o correto. E aí, os falantes, os nativos dos dois países começaram, entre aspas, uma discussão de qual era o correto. Porque assim, a gente tá, como o nosso país, né, o Brasil, é o mais popular do futebol, então o que mais está próximo do nosso futebol é a palavra futebol. Então os ingleses, né, os britânicos, eles estavam zoando os americanos. Ah, o futebol de vocês não existe. Soccer é uma palavra que não existe, que não sei o quê. Enfim, respondendo a sua pergunta, pode haver sim essa confusão de diferença de palavras, mas não é algo muito difícil de entenderem, tá? Porque geralmente é palavras que são. Deixa eu ver como posso explicar isso. São palavras geralmente dependem do contexto a ser utilizado ali no momento do assunto. Tipo, na hora que estiver conversando, a pessoa vai entender o que a gente está falando. Sim, vai entender, provavelmente. Porque. Deixa eu ver se. Eu acho que eu não vou conseguir exatamente. Opa, acho que faltam 10 minutos pra aula encerrar. Ou 5? Um minutinho só. 10 minutos, tá? 10. É o tempo que eu termino de explicar pra vocês. Por exemplo, quando a gente vai falar avião em inglês, a gente pode falar no inglês americano apenas air e no inglês britânico airplane. Então, quando a gente está conversando, por exemplo, sei lá, sobre aeroporto, e vamos supor que você seja britânica e eu seja americana e eu falo air pra você, você vai saber que eu tô falando sobre o avião, entendeu? Você vai, como o iniciozinho da palavra já é parecido, você já vai saber que tá falando ali do avião. Mas algumas pessoas, de fato, não podem entender, entendeu? Quando, por exemplo, você que não é nativa, você pode ficar um pouquinho confusa ali de não entender. Mas entre eles costumam entender. Se a palavra foi tão diferente assim, obviamente eles não vão entender, eles vão pedir para explicar. Muitos mesmo, tá, gente? Os americanos que não têm a mínima paciência, me perdoem o termo que eu vou utilizar agora, são um bando de ignorante e egoísta, eles costumam zoar muito, tá? Se você não fala inglês e você tem um sotaque muito forte, eles vão te zoar até a alma. Eu, particularmente, não gosto dessa parte de estudar inglês justamente por conta disso. Porque tem alguns que simplesmente não têm paciência e se torna chato. Mas eles entendem. Consegui tirar dúvida? Conseguiu. Conseguiu. Certo. Nenhuma dúvida? Não, por enquanto Não. não. Tá. Eu vou passar para vocês uma atividade de casa, um homework, que é para vocês escolherem um país que fale inglês. Não precisa ser, tipo, língua materna, se é uma segunda língua, não importa. É só para vocês verem mesmo um país que vocês gostam culturalmente. Falar sobre comida, falar sobre feriado e compartilhar para nossa turma, tá? Vocês podem fazer vídeo, vocês podem gravar um áudio, vocês podem escrever e mandar foto, escrever e mandar em PDF, tanto faz. A forma de apresentação de vocês vai ser pela conta de vocês. E como que vai ser apresentado? Eu vou apresentar na próxima aula o conteúdo de vocês. Eu vou preparar um slide com as fotos, com os áudios, com os vídeos de vocês, enfim. Se o país, a pesquisa pode ser feita em português, mas tem que conter algumas palavras em inglês. E se o país ela tiver alguma peculiaridade linguística, né, no idioma, no sotaque, vocês podem colocar na pesquisa. Não precisa ser algo intenso, não precisa ser a história do país, vocês podem focar em falar, sei lá, da culinária do país, do feriado daquele país, ou então falar apenas de como que surgiu aquela língua naquele país, enfim, vai ficar pela conta de vocês.
tá? Já vai estar valendo o novo método das atividades, tá? Se vocês não fizerem atividade, corre o risco de vocês perderem uma presença na chamada. E é até a próxima quarta, tá? Tá. Ah, Alguma dúvida? Não. Vocês podem escolher algum país da lista que eu liberei aqui, que eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho. Ah, pode ser um dos países que falam inglês como segunda língua, ou pode ser o que fala língua materna, enfim. Vocês podem escolher o Brasil também, tipo, falar do Brasil e escolher umas comidas e traduzir para o inglês, enfim. Vocês, porque a gente, querendo ou não, também fala inglês. No sentido, tipo assim, a gente estudar o inglês, tá? Uhum. Mas aí fica a critério de vocês. Alguma dúvida? não. Não. Mesmo? Querem fazer algum comentário? Não. Ok. Não. Ô, professora, só uma Sim. curiosidade, mas é pessoal. A senhora já viajou para fora? Não, nunca viajei pra fora. Mas eu tenho muito contato com pessoas que moram fora no Brasil. Era pra, na verdade, eu ter feito o intercâmbio, gente, durante a pandemia. Só que o meu intercâmbio foi remarcado para o próximo ano, 2024. Só que assim, eu tô tão desanimada que eu nem sei se eu quero ir mais, sabe? Era pra eu ter ido para os Estados Unidos, eu ia passar um tempinho lá, era 2 anos, pra passar de 2020 até, no caso, 2022, se eu não estiver enganada. Até 2022, e aí veio a pandemia, não deu certo. E aí tem agora 2024, mas eu não sei se eu quero, de verdade, porque eu já tô meio desanimada. Mas eu tenho contato com outras pessoas que moram fora do país. Vocês já foram pra fora do Brasil? Não. Não. Vocês têm vontade? Qual país vocês querem conhecer? A Coreia. A Coreia? É. Eu também. Mas Ou a Escócia. eu queria muito em Paris. Sim, eu tenho. An- Sim, sim, pode Antes falar. de eu conhecer a Coreia, né, eu queria muito conhecer Paris. Uau, eu Eu a acho Paris Escócia. lindo. Ah, e a Escócia também é muito bonita, né? É. Eu tenho muita A Grécia vontade. também, Grécia também é muito linda. Sim, eu tenho muita vontade de conhecer os países europeus. Particularmente, eu gosto do Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu acho que antes de conhecer o mundo, eu quero conhecer pelo menos uns mais de 5 estados do Brasil. Enfim, porque o Brasil é muito rico em cultura, sabe? E a Europa também, ela é muito bonita. Eu gosto da América, só que quando a gente fala da América, a primeira coisa assim, do país que a gente pensa é os Estados Unidos. Eu não tenho tanta vontade porque eu acho as pessoas de lá, obviamente não generalizando, mas extremamente ignorante e egoísta. Inclusive, eu sempre comentava isso com os meus alunos do semestre passado, que eu gosto bastante do inglês. Eu estudo o idioma deles, pode ser até uma hipocrisia minha, mas eu particularmente eu não consigo gostar das pessoas de lá. Então, eu até penso exatamente nisso, que esse tempo que eu não fui viajar me fez pensar mais sobre será que eu iria ser bem recebida por lá? Será que eu me acharia lá nos Estados Unidos? Então, isso me faz pensar bastante, sabe? Mas eu, particularmente, por enquanto, não cogito ir fora do Brasil ainda não. Uhum. Inclusive, eu também estudo espanhol. Então, eu tenho vontade de conhecer a Colômbia, conhecer a Espanha, conhecer, deixa eu ver, outro país, o Chile, o Equador. O México é bonito. Sim, o México é muito bonito. Então, assim, Itália. isso, Itália também é maravilhoso, a França. Então, tem muitos lugares, assim, que eu quero ir antes de colocar em prática, né, as coisas que eu sei em um país que eu não sei se eu vou ser bem recebida, tá? Então, não sei muito bem.
E é isso. Vocês também podem, tipo, escolher um, um país que vocês querem visitar. Não sei. Na verdade, eu acho que eu tinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir. Eu tinha colocado de países que falam inglês como língua materna ou segunda língua. Enfim, escolhe um país aí que vocês querem comentar e que vocês Pode ser achem a Escócia? interessante. Pode ser, claro que pode ser Escócia. Fica à vontade. Alguma dúvida? Não. Não. Posso encerrar a aula então? Não se esqueçam de mandar a palavra-chave, quem tá assistindo depois, tá? Tá. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave você tá presente na aula, então não precisa enviar. Ai, não precisa, só se for assistir depois, as pessoas que forem assistir, né? Depois. Exatamente. Só quem for assistir depois que vai aparecer escrita na aula de vocês, tá bom? Tá bom. Ô, professora, eu acho que precisa, porque a falta que a senhora falou da outra aula, eu vi a palavra-chave chuva, dia 23. Tá marcada e eu também enviei, só que não computou lá. Do dia 23 de março. Sim, dia 23/3. A senhora disse que tá uma falta minha. Tá acabando. Sim. Ai, meu Deus. Verdade. É, eu vou finalizar a aula e aí eu te falo no privado, tá? Tá. Eu vou ver isso direitinho. Bye bye, Uhum. meninas. See you. Bye. See you.